É um farol triangular muito comum a outros modelos do mercado. Olha a sensação de amplitude com esse teto solar aqui. Aqui você tem a luz de neblina, tudo que precisa ter no carro, né? Limpador, desembaçador, motor Puritec 1.2. Por que fizeram isso? Eu queria que a Peugeot explicasse. Fala pessoal, o vídeo que vocês vão ver a seguir é um vídeo que foi gravado nesse mesmo veículo, Peugeot 208 1.2 Allure, porém ele foi gravado há 7 meses, mais de 7 meses atrás. Mas é importante saber que as informações que vocês vão ouvir a seguir, elas continuam valendo. Talvez alguma diferença de valores mencionados, alguma informação ou outra, mas a grande maioria vai continuar valendo. Mas o importante é que vocês vão ver um vídeo que é exatamente uma opinião de dono e não só um test drive comum. Afinal de contas, o carro é meu de uso, tá certo? Um bom vídeo para vocês. Sim, já estamos então a bordo do Peugeot 208 Allure 1.2 Puritec, ano 2018. Vamos bater aquele bate-papo então, mais intimista. Queria mostrar para vocês primeiro a chave do carro, olha aqui. Uma chave do tipo canivete, tá? Tem os comandos aqui, fechar o carro, comando de farol e comando de abrir carro, tá? Que é aquele follow me. Você aperta aqui, ele acende o farol um pouco. E aqui abrir. Vamos dar partida no veículo. Aí está o boa-vinda dele, a checagem aqui. Eu vou sair, o outro vai entrar. E é isso, vamos lá. Cara, olha, uma coisa que eu gosto muito nesse carro é o ronco. Esses motores 1.3, 1.3 não, esses motores 3 cilindros, eles têm um ronquinho característico, sabe? É algo mais esportivo, assim. E esse aqui é bem bacana mesmo. Entre os que eu já andei, né, Peugeot, Ford, Chevrolet, esse aqui é o mais esportivinho que tem. Mas é isso, Peugeot 208, esse é o meu carro de uso, estou com ele então já faz, deixa eu ver, fevereiro, março, abril, maio, 3 meses. Em 3 meses já rodei aí, tá com 72 mil quilômetros. Meu Deus do céu, já rodei 7 mil quilômetros nesses 3 meses. E já posso dar algumas opiniões aqui. Então hoje vai ser um review mais com mais propriedade assim ainda, né? Já que eu usei o carro todo esse tempo, né? O carro ele atendeu minhas expectativas, eu acho que isso eu tenho que falar já de cara. O carro atendeu, até me surpreendeu em alguns aspectos, né? Porque é importante você lembrar que o 208 ele não é uma evolução, ele não é um derivado do 206, 207 que tinha antes, né? E o 207 já que foi uma releitura do 206, não teve tanto sucesso assim, né? Porque o 206 e o 207 tinham um problema crônico de suspensão, o câmbio, né? A suspensão muito frágil, o câmbio também muito ruim, o automático. Enfim, coisas que não contribuíram para a imagem do veículo em si. Então é importante, tudo isso para salientar que o 208 é um novo carro, tá? Ele é um carro, é uma outra plataforma, é um outro projeto. E um projeto muito melhorado. A partir da linha que termina em 8 da Peugeot, os carros da Peugeot melhoraram demais, assim. Conjunto mecânico melhorou, suspensão não tem mais problema. Eles aprenderam, né, a construir um carro que fosse compatível com o nosso terreno aqui, com as nossas pistas, nossas ruas, e entregaram um produto muito melhor, né? Então 2008, 308, 208 são carros bem melhores do que os antecessores. E o 208 aqui comprei justamente para pagar para ver,
Depois, custo-benefício é excelente. Um carro dessa categoria aqui, que fica aí a FIP ali em 50 mil, você encontra aí desde 49 até 53, tem tudo aquilo, né, gente? A FIP é 50 ali, mas pra você achar um carro bacana hoje em dia, legal, você paga mais que a FIP. Infelizmente é assim o mercado hoje em dia, né? Diferente do que era antes. O carro, quando tá bom, tem procedência e tudo mais, realmente é preciso pagar mais para tê-lo. Então, nessa faixa de valor aqui, um carro que entrega tudo isso, né? Olha só, ó, teto panorâmico. Gente, que outro carro que tem isso aqui? Teto desse tamanho aí. E legal é isso, ó, eu tô aqui na posição de motorista e dá pra ver o teto numa boa aqui, ó. Vou até parar aqui no semáforo, ó. Dá até pra olhar por cima aqui, ó. Tem situações assim que é muito legal olhar pra cima assim. E quem vai atrás, né, se delicia muito mais. Essa posição aqui, ó, iCockpit, que a Peugeot chama de iCockpit, a câmera tá um pouquinho acima dos meus olhos, então vai estar um pouco mais pra cima aqui o painel. Mas essa posição aqui, quando você se acostuma à leitura ali em cima do volante, eu acho fantástico. O velocímetro tá quase na rua aqui que eu tô olhando, sabe? É muito a ergonomia é muito boa com essa construção aqui de painel, né? Então eu gostei muito. O volante é um pouco menor também, dá um ar de esportividade. E o painel flutuante, né? O painel não, o multimídia flutuante. Se eu não me engano, essa multimídia nessa posição aqui foi a Peugeot que popularizou. No lançamento desse carro aqui, as versões que vieram com multimídia vieram nessa posição. Isso lá em 2013, gente. Vieram nessa posição aqui e daí as outras montadoras, né, seguiram a tendência. Hoje em dia toda nessa posição aqui, mas aqui foi pelo menos um dos primeiros lançamentos, foi a Peugeot que fez. Então aqui até hoje, nesse modelo 2018 a gente tem um multimídia atualizado, né, já com Apple CarPlay, Android Auto e bem mais responsivo, né? Você aperta aqui a navegação aqui, ele tem navegação nativa também, né? Mas é melhor espelhar, melhor usar do Android Auto, Waze, essas coisas. Mas ó, é bem só para ver como é responsivo aqui as coisas. Android Auto que não está conectado, Android Auto por fio, tá, gente? Mas assim, funciona super bem, é bem interessante de usar. Mas deixa eu deixar aqui na rádio mesmo. Então assim, minhas impressões sobre o carro: gostei bastante. O carro é de uma categoria de entrada, então assim, ele tem o comportamento dinâmico de um carro de entrada, né? Ele tem mais ruído, ele tem mais ele não tem um comportamento dinâmico de um carro médio, né? Você vê que é um carro que é feito para andar mais na cidade mesmo. Então você tem que relevar esse tipo de coisa. Mas ele entrega muito, entrega bastante. Tem bastante porta-treco, tem um visual muito bacana que eu gosto muito. Gosto muito desses trabalhos aqui com plástico diferente, textura diferente. O próprio desenho do painel aqui central, ar digital dual zone, né? Que carro também dessa categoria aqui entrega isso. E tem um espaço muito bom, viu, gente? A minha dúvida maior era sobre o espaço do carro, tá? É um carro pequeno, então achei que ia sofrer um pouco no quesito espaço. Mas foi uma grata surpresa. Ele funciona até para viajar. Já viajei com um M4 aqui, porta-mala logicamente cheio, né? Mas levou todo mundo, tudo no porta-malas. Todo mundo com espaço bacana ali, sem aperto. Lógico que eu não tenho uma família de pessoas altas, então posso falar isso com mais tranquilidade, né? Como eu já disse várias vezes aqui no canal, tenho 1,71 m e, né, 2 crianças. A minha noiva também não é alta, então pra gente serve muito e muito bem. Ele é um pouco baixo aqui o teto, tá? Em termos de teto aqui, às vezes ele é baixo, quem vai lá atrás ali, às vezes
pode perceber que o teto está mais perto da cabeça, tá? Mas tirando isso, ele é bem tranquilo. E tem uma arrancada boa. Vou falar um pouco desse motor agora, tá? O motor 1.2 Spuritec. Esse aqui, é por isso que eu comprei o carro, tá? Nunca tive um carro com motor de 3 cilindros, então procurei esse aqui justamente pelo custo-benefício, e a questão de ser 3 cilindros me instigou e comecei a usar, tá? Ele trepida, é um motor que você sente uma trepidação aqui na baixa rotação, que é o que eu tô agora aqui, dá pra ver que ele fica trepidandinho, mas não é algo que chega a incomodar. Ele me incomoda às vezes na arrancada, porque tem uma faixa de rotação ali na baixa, que ele vai sair, ó, mais ou menos ali no 1,5, uma rotação ali de 1.500 giros. Ele dá uma, sabe, uma embolada assim nos 3 cilindros e dá uma trepidada um pouco mais forte. Eu já me acostumei, lógico, mas às vezes eu ainda me pego estranhando essa embolada que ele dá para arrancar. Tirando isso, o ronco eu gosto, o torque em baixa é muito bom o torque. A potência é normal, ele se compara a um motor 1.4 das antigas, que é das antigas, sabe, né? O motor lá do Palio, o próprio Peugeot 206 tinha um motor 1.4. Então, em velocidade final, aquela potência assim, é parecido com aqueles motores, né? Agora, o torque é mais forte. Ele é mais forte que 1.0, 3 cilindros, 4 cilindros, qualquer um deles. Menos os turbos, né? Tirando os turbos da conta. Mas ele é mais forte do que todo 1.0. Você sente assim, ele responde muito bem. A gente tem um outro carro 1.6, 4 cilindros, e às vezes eu equiparo ele com esse 1.6 que a gente tem, né? Então ele agrada bastante aqui na cidade. E na estrada também não faz feio não, tá? O máximo que a gente faz é, numa subida mais íngreme assim, é colocar para 4ª marcha, né? Reduzir uma marcha e vai embora. E é um carro bonito, né? Eu acho bem bonito, né? Dá aquela olhada aqui panorâmica, que já é, parar aqui, ó, já é de lei aqui no canal, ó. Aquela olhadinha para trás, olha lá o banco, né? O teto, muito legal o carro. Esse aqui tá com banco em couro, tá? Mas quem for procurar o Alure desses anos aqui, né? 17, 18, 19, 20, vai achar mais com tecido, tá? Ele não veio, se eu não me engano, ele não veio de série com banco em couro, mas na época tiveram várias promoções das concessionárias que eles colocaram banco de couro para quem fechasse negócio. E foi o caso desse aqui, né? O câmbio é aquele senão que eu fiquei preocupado no início, tá? Ele tem um engate, mas não é tão preciso como os da Volkswagen, que é sempre referência, né? E o curso dele é longo, né? Você vai da primeira para a segunda, você tem que mexer bastante a mão aqui, ó, aqui em segunda. Você tem que mexer bastante a mão para ele... Ó, legal esse ronco, né? Para ele engatar. Então assim, e eu acho ele um pouco ruidoso também, né? Mas o que eu achei que eu ia demorar para me acostumar, me acostumei logo. Então o câmbio hoje em dia já não me incomoda. Faço minhas viagens, ando pela cidade aqui e tá tranquilo. Então essa preocupação que muita gente fala de o câmbio passa, é lógico, né? Esse volantinho aqui, carro pequeno, curtinho, com a força que tem de arrancada, se tivesse um cambinho mais curto aqui, cara, ia ser um esportivinho, viu? Ia ter uma pegada de esportivinho, mas o câmbio dá uma freada nessa sensação. Consumo, pessoal, o que vocês acham que faz, né? Consumo é o seguinte:
aqui na cidade, ele é bicombustível também, né? Então, motor super moderno, já com aquela tecnologia que não precisa de tanquinho. Foi um dos primeiros também a vir com essa inovação aí. Eu tô andando no etanol agora porque nas medições que eu fiz, eu percebi que o carro rende mais com etanol. Lógico, né? Em comparação com os preços que a gente tem hoje de combustível aqui em Curitiba, tá? Então aqui em Curitiba, para mim, hoje em dia faz mais sentido colocar etanol do que gasolina. Aqui na cidade, vamos ver quanto tá marcando aqui. Tá fazendo 10.1 agora, tá? Então eu rodo aí, é comum eu fazer entre 10 e 10,5 aqui na cidade, etanol. Já na gasolina, os percursos que eu faço, eu fico ali numa média de 12,5, 12,7, às vezes menos que 12,5. Então, como a gasolina tá, o álcool tá 70% do valor da gasolina, se você fizer as contas aqui, não vai dar 70% os consumos, né? Então, você vê que tá valendo mais a pena para mim usar o etanol. Eu coloco etanol aqui, não faz diferença nenhuma em termos de você sentir que o carro está com etanol. Ele funciona liso da mesma forma. E é assim que eu estou usando. Então essas são as médias de consumo aqui na cidade. Diria aí 10 e 10,5 no etanol. E entre 12 e 12,5 na gasolina. Tá? Não, eu achei que eu faria mais na gasolina com esse carro. Não sei se é por conta da mistura de gasolina e etanol, que tá muito alto, né? Tá quase 30% hoje em dia. Mas não faço mais do que isso, não. Na estrada, a gente vai levar o carro para andar na estrada agora, mas vou falar do consumo já. Ainda assim eu uso etanol na estrada também, porque eu acho que vale mais a pena, tá? Na estrada eu consigo fazer com etanol quase 13, tá? 12,7. Se eu forçar um pouquinho o pé mais na maciota, fica em 13, né? E na gasolina eu faço aqui 16, 17 em média, né? Fazendo as contas aí também, o etanol vale mais a pena, mas rende melhor. Esses são os consumos. Vamos lá que tá acabando a energia, tá acabando a luz. E a gente precisa filmar ele na estrada. Me acompanha. Uhul, pessoal! Tamo de 208, finalmente chegando aqui na BR. Já sem luz do sol. Filmando a tarde inteira com 208. Isso aí já vale teu joinha, hein? Pedir mais uma vez então, dá um like nesse vídeo se você tá gostando do conteúdo até aqui. Isso ajuda bastante a gente crescer, a divulgar mais e incentivar para próximas informações. Aqui, ó, curvinha. Cara, esse carrinho tem um comportamento muito legal, viu? E ó o ronquinho. Aí, ó, vai, que é um pulo, velho. É muito bom, o carro é leve, né? O motor é pequeno, mas tem um torque fantástico, assim. E aí, essa é a velocidade de cruzeiro, então, ó, tô 112 km por hora, quinta marcha, rotação ali em 3.500 giros. Até que não é rotação tão alta, tem outros 3 cilindros aí que chega até os 4 ali. Esse aqui tá em 3,5, 100 por hora ele desce para 3 e vamos embora. É isso, gente, ó, comportamento dinâmico do carro é bom, ele entra bem na curva. Eu não falei antes, mas ele tem um esterço bom também, né, para fazer manobra dentro da cidade. Ele esterça bastante. A direção elétrica é bem leve, o volante é curto. E na estrada, por ser tão leve na cidade, a gente acha que vai chegar na estrada, né,
direção vai ser boba. Mas não, ele ajusta aqui na estrada, né? Então fica um pouquinho mais firme e fica tudo certo. Muito bom mesmo de andar. Aqui dá para vocês terem uma ideia então da iluminação do carro, né? Os botões aqui todos iluminados. Aqui no volante, aqui tem uma falhazinha, tá? Mas essa é a iluminação do carro. Teto solar panorâmico, muito legal. Tem uma questão teto solar, tá? Informação que dono pode dar. As faixas aqui, ó, vou fechar aqui. Ó, você viu que ficou uma para trás, né? Ele tem um engate entre essas lâminas. Um problema meio que crônico dessas lâminas aqui. Ela é manual, ela não é elétrica, você tem que puxar com a mão. E tem os engates nas laterais ali que eles quebram com facilidade, o que deixa as lâminas trabalhando independentemente, o que eu acho até interessante. Só que o problema é que a lâmina de trás daí não tem onde pegar ela para puxar, né? Daí tem que puxar mais com o dedo mesmo. Vamos fazer um 0 a 100 daqui a pouco, vou me posicionar pra gente ver. Eu nunca fiz 0 a 100 nesse carro, hein, gente? Mas na estrada ele é isso aqui, ó. Ele responde super bem, vai tranquilo, é econômico, é um motor bem forte. Como eu estava dizendo, a Peugeot nessa linha terminada em 8, ela se superou. Ela deixou os problemas para trás, principalmente quando trocou o câmbio automático. Esse aqui é manual, né? Mas o câmbio automático, a T8, que ela usava, né, era muito problemático, que já era uma evolução do câmbio era um câmbio de 4 marchas automático, né? E foi até 2017 usando aquilo. Mesmo nesse facelift aqui tem um câmbio dele que é automático ainda, mas daí em 2017 ou 2018, vou deixar na tela aqui, eles trocaram para o câmbio Aisin de 6 marchas automático. E aí sim, né? Aí a coisa melhorou. Vamos aqui então pegar um acostamento. 1, 2, 3. Valendo. Ó. Rapaz. 100. Tava 100 de terceira marcha, hein? Cara, anda bem, viu? Acho que não fez abaixo de 10, mas fez ali perto. Muito, muito bom. Ele tem um torque ali, ó. Quando você arranca na cidade, você percebe também. Quando chega ali a rotação entre 2 e 3, ele dá um solavanco pra frente, que é notável. É um negócio bem interessante. Então o carro tem um motorzinho bom para responder quando você precisa. E no mais, galera, é isso. O carro dentro dessa faixa de preço, né, em torno dos 50 mil reais, é um compacto premium que a gente fala, né? Ele tem, como vocês viram ao longo do vídeo, bastante itens aí que nem a concorrência tem, né? Haja vista aí o teto solar panorâmico, o ar-condicionado dual zone, entre outras coisas, e é super completo. Aqui a gente tem airbag, são 4 airbags. O iCockpit aqui eu acho fantástico. Depois que se acostuma com essa posição aqui, é difícil até andar no carro que não tenha. Falar a verdade pra vocês, né? Tem um multimídia bem bacana também, tem um espaço bem legal pra categoria, tá dentro da média. Muito bacana. Parabéns pra Peugeot, né? À toa que estão mudando, né, o nome da marca com o tempo. Peugeot 208 estilizado está aí vendendo muito bem, a nova geração, com a LED lá, né, do dente do leão. E é porque o carro tem suas qualidades mesmo.
Vamos para mais uma aceleração aqui na saída. Ó o ronco de novo, ó. Terceira marcha. Passar o caminhão aqui. Ronquinho muito da hora desse motor. Esse motor infelizmente saiu de linha, né? Ele foi até 2020. Aí com a junção com a Stellantis, eles preferiram colocar o motor que é feito aqui no Brasil mesmo, né? Motor 3 cilindros da Fiat. E tiraram esse de linha. Esse aqui continua lá na Europa. Tem então esse senão aí da corrente banhada a óleo. Mas que é muito fácil também de você ver, você mesmo ver, retirando a tampa ali de óleo, você consegue enxergar a correia dentada, né, na corrente. Você consegue enxergar a correia dentada, ver a situação que ela tá, se ela tá apresentando algumas trincas, como é que tá. É fácil de ver. Tem o pescador também, que ele entope caso esteja deteriorando a borracha da correia. Mas quando ele entupir, você já não vai gostar da situação. Melhor ali acompanhar. Mas o melhor mesmo é fazer as manutenções. Quem estiver procurando um carro desse aqui, veja se todas as manutenções foram feitas na concessionária. Então procura um carro que tenha sua manutenção sempre na concessionária. Eu fiz a troca de óleo desse aqui, a última, na concessionária. Diferença de preço para eu comprar o óleo e trocar numa oficina aí era bem pequena. E fiz lá mesmo porque ninguém melhor do que eles para saber o que colocar nesse motor aqui. E caso tenha algum problema nesse sentido, eu estou respaldado pela próprio serviço que eles mesmos fizeram, né? Mesmo fora da garantia. Com pitacos de dono, já anoiteceu aqui. Vale like, hein, gente? E esse carro aqui, quando vocês sabedores saberão quando ele estiver à venda. E esse foi o Peugeot 208 Aluri 1.2 PureTech. Um carro muito bem equipado que merece sim as suas considerações na hora de decidir se vai ser o seu próximo carro. Valeu! Ah, mas tu chegou no final do vídeo, sinal que gostou, né? Então comenta aí embaixo se você quer mais um vídeo nesse formato. Aproveita para dar um like, se inscrever se não é inscrito e dar aquela força. Também estamos no Instagram postando novidades que só vão aparecer por aqui depois, tá? Segue a gente lá.